Mano, o técnico e os jogadores do Cruzeiro falaram tudo sobre o estádio do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Bem, em primeiro lugar, eu acho que foi um jogo equilibrado. Se eu pudesse dar uma nota mais ao Cruzeiro na primeira parte, teve a situação do Christian e do Caio Jorge, que a gente podia ter se adiantado no marcador. E na segunda parte temos esta situação do Villalba, que foi a melhor oportunidade, na minha opinião, do Corinthians. Uma relva muito boa, mas que sinceramente deu uma velocidade ao jogo que os meus jogadores não estão habituados, porque este tipo de relva, a velocidade do jogo é completamente diferente. E eu acho que a equipa não se adaptou bem, houve alguns passes, algumas circulações que não foram como habitualmente nós fazemos. Tivemos algum... Cara, eu vi muita gente falando desse trecho, falando que ele criticou o gramado, e na verdade não, na verdade o gramado da Neoquímica Arena é um dos melhores do Brasil. E como os outros gramados dos outros times assim, mais do interior ou algum time do Nordeste, tem alguns gramados que são bem ruins, e aí fica essa discrepância, né, de um gramado muito bom e um gramado muito ruim. Uns erros principalmente de passe na fase de construção. Mas o resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa, vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os faz, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. Pensa num povo que gosta de caçar confusão. Você acredita que a interpretação é tão ruim da galera, mas tão ruim, que chegaram a achar que Leonardo Jardim criticou o gramado da Neoquímica Arena porque a bola corria demais e que isso tinha prejudicado o Cruzeiro? E é um gramado de Copa do Mundo. E pouca gente comenta isso, mas é um dos melhores do Brasil. Chegaram a publicar isso, chegaram a falar sobre isso como se fosse uma verdade. Mas não foi isso que o treinador do Cruzeiro falou. Ele disse que o time dele não estava acostumado a jogar na velocidade que o gramado propiciava. E que é um gramado muito bom. Foi isso que o Leonardo Jardim falou. Ele destacou o ponto do Cruzeiro fora de casa, pois pelo que ele viu da partida, a leitura dele, foi o resultado mais justo pelo que as equipes demonstraram. Pela partida mesmo, o Cruzeiro começou melhor e o Corinthians terminou melhor. O 0-0 ficou no placar, ninguém conseguiu fazer o gol. É muito difícil esse time do Cruzeiro não marcar gols. Tanto que quando eu vi essa partida, uma certeza eu tinha. O Cruzeiro ia marcar pelo menos um, pois... E o Corinthians surpreendeu, a defesa do Corinthians surpreendeu muito, os dois zagueiros foram seguros, conseguiu atacar muito bem. O que o Galo jogou é brincadeira, o Galo jogou demais essa partida. É um time que tá marcando muitos gols, mas não foi o que rolou. E o Leonardo Jardim destacou que o estilo de jogo do time dele, que é mais cadenciado, menos velocidade desse jeito, acabou de certa maneira prejudicado, pois não são todos os gramados do Brasil que tem uma qualidade muito boa pro jogo desenvolver. Então o Leonardo Jardim safamente já preparou o time dele para os gramados do futebol brasileiro, que a maioria realmente não deixa a bola correr tanto assim, não é tão molhado, não é tão cuidado. De qualquer maneira, ele não criticou, galera, o povo ruim de interpretação. O campo está de parabéns. Acho que esse campo é o que o Brasil merece, né? O Brasileirão, a Copa do Brasil, um nível desse campeonato aqui merece esse tipo de campo. Então é bom que você falou, é bom falar isso aí. E aconteceu que a bola corria mais rápido, tinha hora que a gente deixava correr a bola e acelerava demais. Mas falo disso aí, esses erros técnicos, a gente errou passes que a gente não está acostumado a errar. Claro, realmente, né? Muita gente tem essa falta de interpretação, de achar que o técnico do Cruzeiro tava falando mal do campo. Muito pelo contrário, quem tá falando isso quer gerar clique, quer gerar mídia, mas realmente aí até os jogadores do Cruzeiro falando do campo do Corinthians, e pra mim é talvez o melhor, eu acho pra mim o melhor, mas muita gente acha o top 3 aí, mas pra mim é o melhor do Brasil. E aí o Gabriel Barbosa perdendo a linha com a torcida. Ele sempre dá um jeito de aparecer, né? Mas, com certeza, o sonho dele é jogar no Corinthians. Ele discute tudo mais, mas
eu não tenho dúvidas, na minha visão, não tenho dúvidas que ele ainda vai jogar no Corinthians. Inclusive ele fez postagem hoje com o Corinthians atrás, com o escudo do Corinthians, e ele ali todo preto e branco, não tinha nada do Cruzeiro, só tinha o símbolo do Corinthians e ele na frente. Então realmente ali ele mostra que quer vir pro Corinthians. E também rolou ontem o Cássio encontrando a Neoquímica Arena novamente. Cara, é muito estranho isso, né? O Cássio ali com outro time, né, sem ser o Corinthians. Ele que pra mim é o maior ídolo da história do Corinthians, conquistou os maiores títulos com o Corinthians, sendo totalmente decisivo. Então é muito estranho ver ele com a camisa do Cruzeiro aí na Neoquímica. É realmente assim um ídolo máximo do Corinthians. E aí todo o carinho dos jogadores do Corinthians com ele, né? Os jogadores estavam ali no banco de reserva. Mas assim, ele ficou mais de 10 anos dentro do clube. Foram, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro jogador com mais jogos no clube. Realmente muito estranho isso, cara. Só dá pra ouvir a torcida xingando ele ainda. E vamos dar uma olhada no que o Neto falou pós-jogo também. Quem que tá aí ligado aqui na Rádio Craque Neto Euro 17 é o seguinte: o Corinthians até que fez um segundo tempo muito bom, poderia ter vencido o jogo, naquela cabeçada incrível, e aí o Lucas Romero tirou a bola de dentro do gol, né? E aí depois também teve o chute do Memphis Depay, que fez uma partida mais ou menos, mais para menos do que para mais. Mateuzinho foi o grande pé de rato, diga-se de passagem. Breno Bidon jogou bem, né? Romero não entrou bem. O time do Corinthians, José Martínez bem. Cara, mas pra mim foi um jogo típico pra empate. Não teve muita chance pros dois lados. Parecia que nenhum dos dois estavam buscando tanto o jogo. Pra mim, quem mais buscou um pouco mais o jogo foi o Corinthians, que quase fez o gol ali na cabeçada. Mas realmente foi um jogo bem pra empate mesmo. Né? O Hugo não foi exigido. O Corinthians soma um ponto. É muito difícil você não somar 3 pontos dentro de casa. Fica ruim pro final. Mas, por outro lado, também consegue aí um ponto contra o Cruzeiro, que é líder da competição. Vamos ver agora sábado, 6h30, na Rádio Craque Neto, com Luan Siqueira do Rio. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando sobre esse empate entre Corinthians e Cruzeiro, e muita gente tá falando sobre essas falas do Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, e estão interpretando realmente errado, porque ele tá falando ali sobre a qualidade do estádio, que é um estádio totalmente diferente dos outros que tem no Brasil, com a qualidade é bem maior, né, porque tem muitos estádios que a gente vê que são bem ruins, e ele só tá defendendo tanto ele quanto o outro jogador, se eu não me engano é o Lucas Romero, falou sobre isso também, que a qualidade é muito boa, e assim, pra mim é um dos melhores do Brasil, tanto o estádio, também a torcida do Corinthians ali inflama, talvez eles ficaram até com essa pressão da torcida, eles erraram esses passes, mas no final foi um empate justo. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!